Olá, boa noite! Se você está vendo essa live ou esse vídeo, fica até o final que eu vou contar a história da minha criança interior e eu vou falar um pouquinho do porquê é tão importante curar a nossa criança interior. Olá, tia linda! Que maravilhoso, tia! Oi, Marta! Tia do Ju também. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou escrever o tema da live aqui. Era uma vez uma menina. E vou fixar aqui o comentário. Boa noite, tia linda. Como que a senhora está? A senhora sabe um pouquinho a história da minha criança interior, né, tia linda? Como que estão as coisas por aí? Vai me contando. Enquanto isso, deixa eu mandar a live aqui pra uma galera. Oi, Eli! Boa noite! Eu vou... Boa noite! Pra quem vai chegando. Tudo bom, Marta? Bom, gente, sem muitas delongas, eu já vou começar a compartilhar com vocês o conteúdo dessa live, né? Eu tenho falado bastante sobre criança interior nesses últimos tempos, tanto no meu perfil quanto, enfim, nos stories. Eu tenho compartilhado muitas informações sobre a cura da criança interior, né, gente? E eu queria muito falar pra vocês que é muito importante a gente olhar para as feridas da nossa criança interior se a gente quiser efetivamente amadurecer, sabe? Quando a gente tem alguns bloqueios na nossa vida adulta, quando nós temos algumas entraves, alguns problemas dentro dos nossos relacionamentos afetivos, profissionais, de amizade, né? Muitos desses bloqueios de se relacionar na vida adulta podem ser causados por feridas que foram construídas na nossa infância, né? E, gente, eu sei que olhar para a criança interior é um grande desafio, porque envolve mexer em feridas que doem, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por que eu acho tão importante olhar para as feridas da criança interior? Eu acho que quando a gente sabe do que se trata, quando a gente entende a origem de um comportamento que nós temos hoje na vida adulta, quando a gente entende qual é a crença raiz, né, que tá conduzindo um padrão que nós estamos repetindo, um padrão comportamental, um padrão emocional, quando a gente entende a origem disso, quando a gente sabe do que se trata, isso traz um alívio. E quando a gente sente esse alívio, automaticamente a gente já se sente lúcido. A lucidez traz clareza. A clareza traz direção. E a direção traz poder de escolha. Esse é justamente o caminho do amadurecimento, do amadurecer. Faz sentido? Quando a gente se sente empoderado. Oi, Kátia! Saudades, Marta! Então, só recapitulando assim, quando nós nos sentimos empoderadas, quando a gente sente que nós temos poder de escolha, poder pessoal, significa que a gente assumiu as rédeas da nossa vida, significa que a gente integrou a autorresponsabilidade dentro de nós. Só que pra gente integrar a autorresponsabilidade dentro de nós, pra gente integrar esse poder de escolha, a gente precisa entender de onde que vêm as nossas feridas,
de onde que vem esses comportamentos que nós temos na vida adulta. E tentar entender, gente, da onde que isso vem, é olhar para nossa criança interior. Então, muitas pessoas fogem da terapia, né, gente? Muitas pessoas fogem de olhar para suas crianças interiores, porque dói. Eu não vou mentir para vocês. Mas é uma dor que, a partir do momento em que você acessa, você liberta essa dor, né? A partir do momento que você acessa essa ferida, você cuida dessa ferida, você tem a oportunidade de limpar o que estava infeccionando essa ferida e fazer um curativo. E cuidar dessa ferida e medicar essa ferida até essa ferida se tornar uma cicatriz. Esse que é o processo de ressignificar uma ferida. Ressignificar uma ferida não é esquecer a ferida. É você olhar para aquela situação, para aquela dor, para aquela ferida, sob uma nova perspectiva. E saber que aquela dor, aquela ferida, ela tá ali. Mas que agora ela não tá mais aberta. Agora ela tá sendo tratada, cuidada, medicada, até ela se tornar uma cicatriz. E a cicatriz, ela tá ali, gente, pra lembrar do aprendizado. Tudo o que acontece na nossa vida está a serviço de algo. Todos os desafios que acontecem na nossa vida estão a serviço do desenvolvimento da nossa alma e do nosso espírito. Eu sei que a nossa mente humana talvez não consiga compreender isso, né? De tipo assim, poxa, vou ter que passar por um monte de desafio horrível assim pra eu aprender. A nossa mente humana que julga, que faz um julgamento moral do que é certo, o que é errado, bom, ruim, muitas vezes não vai aceitar os desafios, né? Mas a verdade é que a nossa alma, o nosso espírito, ele tá aqui, sim, para se desenvolver, para aprender. E muitas vezes esse aprendizado e esse desenvolvimento vem através dessas feridas. Então, gente, queria dar essa introdução para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, encaminharem essa live para alguém que precise curar a criança interior. E eu quero contar para vocês a história da minha criança. Porque eu sou uma terapeuta, gente, eu sou uma terapeuta holística terapeutizada, né? É aquela velha história, assim, você vai num nutricionista que tem desequilíbrios alimentares, você vai fazer uma aula, não sei, você vai contratar um personal que tá fora de forma, que não cuida da saúde física. Então, eu acredito muito na força do exemplo, né? E eu acho que não tem como você se tratar como terapeuta se esse terapeuta não é terapeutizado, se esse terapeuta não olhou para as próprias feridas, né? Eu acredito muito nisso e esse é o norte do meu trabalho, né? Eu só posso levar os meus interagentes até onde eu caminhei, até onde eu fui. E eu posso dizer aqui para vocês com o coração aberto, assim, caminhei longe, fui bem profundo. Fui bem profundo, praticamente abracei a Samara, mas voltei. Então, se eu tô aqui falando hoje de criança interior pra vocês, se eu estou aqui falando de energia feminina pra vocês, vocês podem ter certeza que eu já olhei pras minhas feridas, eu já curei algumas, estou em processo de curar outras feridas. Oi, Lu! Então, gente, muito importante eu ressaltar isso, né? Eu sou uma terapeuta holística terapeutizada, né? Eu sei do que eu tô falando, não porque eu estudei. Eu sei do que eu tô falando porque eu vivi na pele, né?
Lu, incrível. Até a sogrinha tá aqui. Oi, sogrinha. Gente, então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês a história da minha criança interior e um pouco da minha jornada, assim, das feridas que eu fui identificando no meu caminho, né? Gente, eu fui muito abençoada. Muito, muito abençoada. Porque, assim, a minha alma escolheu um pai, escolheu uma mãe incríveis, maravilhosos, tá? A minha alma escolheu o pai perfeito e a mãe perfeita pra mim. E quando eu entrei nesse portal, tá? Quando eu entrei nesse portal chamado Útero de Minha Mãe, eu entrei sendo muito bem recebida, sendo muito bem recepcionada. Os meus pais eram casados, né? Eles eram casados há pouco tempo. Os meus pais, eles tinham um desejo de ter filhos, né? Então, eu sei que eu fui desejada pela minha mãe, eu sei que eu fui desejada pelo meu pai. Então, eu tive esse privilégio de chegar no mundo já me sentindo bem-vinda, né, gente? E por que eu tô contando pra vocês a história desde quando eu entrei no portal Útero de Mãe? Porque, gente, o Theta Healing traz muito essa consciência. Nós registramos muitas sensações, muitas crenças no útero da nossa mãe, né? Então, por exemplo, se foi uma gravidez muito jovem, onde a mãe era muito jovem, onde a mãe não esperava aquilo, o quanto que talvez para aquele feto que entrou num portal onde tinha essa energia de putz, não estava sendo esperado, putz, não sou bem-vindo, o quanto que isso não gera sensações, sabe, crenças que a gente leva pra nossa vida inteira. Gente, o Theta Healing, ele traz isso, tá? Quero falar muito isso pra vocês. Nós herdamos crenças dos nossos ancestrais e nós registramos sensações, sentimentos, emoções e crenças desde a barriga da nossa mãe, né? E muitas dessas crenças, muitas feridas emocionais, inclusive, começam na barriga da mãe, né? Então, eu tive o privilégio. Fui desejada, fui muito bem querida, fui muito bem amada desde a barriga da minha mãe, né? E aí, gente, nasci. Sei que nasci de cesárea, né? E eu sei que alguns partos, alguns tipos de partos também geram registros nos bebês, né? Quem nasce de parto natural, por exemplo, tende a justamente tende a se sentir mais no fluxo natural da vida, né? Porque nasceu de uma forma natural, né? Quem nasce de parto cesariana, por exemplo, tem outros tipos de registro, né? Muitas vezes tem uma certa ansiedade, carrega um certo medo inconsciente, né? Porque imagina, você ali tá na barriga da tua mãe, esperando o teu momento de sair, de repente alguém vai lá, corta, abre e te puxa, né? Qual que é o registro que fica naquele bebê? Meio doido isso. Quem nasce, por exemplo, gente, muitas gravidezes assim do passado, tinha aquela coisa de parto com fórceps, né? Geralmente quem teve parto com fórceps, sem dúvida, pode ter um registro de eu preciso ser puxado para ir pra vida, né? Gente, tem uma borboletinha ali na luz, ó. Não sei o que é aquilo. Espero que não voe aqui. Mas tem algo se mexendo aqui atrás de mim. Mas muitos dos nossos registros de parto dentro da barriga da nossa mãe ficam nas nossas células. E aquelas sensações e aqueles sentimentos perduram no decorrer da nossa vida. E muitas vezes se manifestam de forma inconsciente na nossa vida adulta, né? O Theta Healing, ele é um portal para você acessar e limpar e ressignificar esses registros de barriga de mãe, de parto, de criança e tudo mais. E aí, gente, nasci de cesariana. Tive uma mãe muito amorosa, tive um pai muito amoroso. Um pai que trabalhava muito,
que muitas vezes não estava presente fisicamente, porque estava trabalhando. Um pai que viajava a trabalho, né? Então, assim, desde quando eu era pequenininha, eu tive um registro, assim, de ausência de pai, né? O que me gerou uma sensação de, enfim, um pouco de desconexão com o meu pai, né? E, gente, o meu pai é um amor de pessoa, tá? Mas a minha criança não entendia, né? Por que meu pai não tava aqui? Será que era pessoal comigo? E aí é que eu quero trazer uma consciência pra vocês. Não é, gente, o que aconteceu de fato. É como a tua criança lá atrás registrou aquilo. Você entende? O meu pai, ele só tava saindo pra trabalhar. Mas eu registrei uma ausência, uma falta de pai, uma lacuna. Então, não é o que aconteceu efetivamente. É como a tua criança registrou aquilo, né? Então, eu tive, né, uma ausência de pai logo na minha primeira infância, porque meu pai trabalhava muito. A minha mãe não trabalhava, sempre presente, sempre comigo, né? E aí eu fui uma criança, gente, que é muito engraçado, assim. Eu era muito espefetada. Eu era muito espoleta. Pulava, corria, magrinha, socorro, né? Tipo assim, fazia bagunça, adorava. Morava no interior, gente, pé encardido, roupa encardida. E eu lembro que eu brincava muito, assim, minha mãe me deixava brincar, assim, sabe? Me deixava, assim, eu me sujar e tal. Eu era toda arrumadinha, né, filhinha de mamãe, mas eu me sujava, brincava, meio molecona, assim. E aí, gente, aos 5 anos de idade, a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, né, a minha mãe engravidou do meu irmãozinho, do Gabriel. E ela teve algumas complicações na gravidez do Gabriel. O que a minha criança registrou uma certa ausência também de mãe, um certo... Olha que louco isso, gente. Minha mãe ficou grávida de outra pessoa. Olha o registro da minha criança. Minha mãe ficou grávida de outra pessoa. Como assim ela parou de me dar atenção? 100% de atenção. Porque agora ela tá também dando atenção pra uma segunda pessoa que está na barriga dela, né? Então eu tive essa sensação, essa quebra de minha mãe está parando de me dar tanta atenção. O que eu fiz? Sempre puxando pra mim, né, gente? A nossa criança tende a sempre achar que o problema é ela, né? Porque ela não tem maturidade emocional pra estruturar, pra validar as coisas. Ela não tem discernimento pra entender o que de fato aconteceu, né? E aí, aos 5 anos, gente, a minha mãe faleceu, né? A minha mãe virou uma estrelinha. A minha mãe e o meu irmão Gabriel. Minha mãe teve algumas complicações na gravidez do Gabriel e eles se tornaram estrelinhas. E eu me lembro como fosse hoje, assim, o dia que meu pai me contou, né? Que ele chorou muito e ele falou: filha, a mamãe não tá mais aqui. Ela virou uma estrela, né? E... gente, a minha criança... acho que ela ficou tão anestesiada naquela hora, assim, a alma dela se partiu tão fortemente naquele momento que ela nem sabia o que sentir, tá? Essa é a verdade. Eu falo rindo, assim, porque eu fui viver o luto da minha mãe mesmo faz uns 2 anos, tá? Pra vocês terem noção do quão anestesiada eu tava na vida. E nesse momento eu quero muito falar pra vocês, assim, muitas vezes acontecem choques e traumas muito profundos na nossa infância. E esses choques e traumas, eles fazem com que a alma da nossa criança se parta, sabe? E essa alma partida gera uma sensação de anestesiamento e dissociação da vida, né? Então, aquela dor foi muito forte pra mim, assim, né? Eu não soube interpretar na hora, mas a minha alma sabia, né? A minha energia sabia. Uma parte de mim tinha morrido. Minha mãe tinha morrido. Então, eu acho que foi tão forte, assim, o que aconteceu,
que a minha alma se partiu, né? E que eu me anestesiei, né? E aí foi um processo muito difícil, assim, pra mim, porque eu passei a viver no meio de muitos adultos que estavam vivendo o processo de luto deles, né? Os adultos estavam vivendo o processo de luto deles e eu não sabia o que isso significava, o que estava acontecendo, né? O quanto que eu não passei a me colocar num lugar de eu não posso incomodar ninguém, tá todo mundo estranho e triste, né? Em algum nível, gente, eu senti que a responsabilidade emocional dos adultos à minha volta era minha, assim, sabe? Eu senti como se eu fosse responsável por curar o meu pai, por salvar o meu pai, que tava passando por um processo de luto muito profundo, assim. E eu tô contando a minha história aqui pra vocês, gente. E vão me escrevendo aqui no chat, né? Vocês passaram por algum trauma muito profundo na infância de vocês, assim? Teve alguma coisa que aconteceu que deixou um registro muito profundo na infância de vocês? E vocês não precisam se expor, não precisam colocar aqui nos comentários, assim, mas se vocês sentirem, fiquem à vontade. Mas o que mudou o jogo? Né? E, gente, no meu caso, foi a morte da minha mãe. Mas às vezes foi... De repente, às vezes foi... Não sei. Vendo os pais brigarem. A separação dos pais. Um irmãozinho que nasceu. Gente, muitas vezes quando a gente tem irmão... Isso é muito... Quando a gente é filho único e depois nasce um novo irmão... Nossa, é muito fácil a gente ter um registro de que... eu fui trocado. Ou, não tem pra todo mundo. Minha mãe parou de me dar atenção porque outro nasceu, sabe? Isso é muito comum, né? Então, assim, teve algum momento da infância de vocês que surgiu uma dor? Que deixou um registro? O meu, sem dúvida, foi a morte da minha mãe. Mas, por exemplo, gente, essa semana eu atendi um interagente, né? Que foi muito profundo e muito bonito o atendimento dele, porque a gente acessou travas e medos que estavam registrados no corpo físico dele, né? No meio do atendimento, a mandíbula dele travou e ele não conseguia falar. E aí eu falei, meu Deus, criador, né? Porque no Teta nós somos um canal da fonte de criação. O que tá acontecendo, né? Que é isso? Como que eu lido com esse interagente, assim? E aí o criador me falou, existe um medo muito profundo registrado na mandíbula dele que ele não consegue liberar. E aí a gente fez um trabalho, né? O criador me conduziu, a gente fez um trabalho e ele conseguiu acessar e liberar que aos 6 anos de idade o pai dele falou, eu vou te descer o cacete. Nem sei se eu posso falar isso aqui no Instagram, se o Instagram vai me bloquear. Mas o pai dele falou assim pra ele, não, eu vou descer, em você. Sabe, tipo, o pai repreendendo o filho. E aí ele falou que aquilo gerou um registro tão forte nele de rejeição do pai, que ele ficou com muito medo do pai, que ele fugiu de casa na noite com 7 anos de idade e, tipo, com medo do pai dele, sabe? Gente, esse foi um dos traumas mais profundos e que essa pessoa, esse meu interagente viveu, né? De... Poxa vida, sentir medo do pai. Né? Quem nunca sentiu medo do pai? Quem nunca sentiu medo da mãe? Meu Deus. Sinto medo do meu pai até hoje. Ai, gente. Mentira, não sinto mais tanto medo do meu pai, não. Acho que meu pai começou a me ver como adulta também. Mas, gente, comecem a refletir, né? Qual foi a virada de jogo, né? Porque eu vou te falar uma coisa, assim. Na infância de vocês, em algum momento, se teve algum choque, algum trauma que trouxe essa quebra de alma, que trouxe essa dissociação, esse anestesiamento,
da tua criança, provavelmente, né, depois dessa quebra de alma, dessa dissociação, desse anestesiamento, pode ser que você tenha começado a olhar para os adultos à tua volta, sempre pensando em se proteger. Sempre pensando em se proteger, né? E aí, gente, com a minha criança foi assim, eu não queria necessariamente me proteger, mas eu queria ser amada, né? Então, tava todo mundo passando por um processo de luto na minha infância, né? Todo mundo assim, meu pai, em algum nível a minha avó, mas acho que meu pai mais, né? E o quanto que eu queria ser amada, né? E o quanto que eu comecei a olhar para aquilo tudo assim e pensar, meu Deus, o problema sou eu, o que eu fiz, né? Então, nesse momento, eu comecei a vestir algumas máscaras, né? De eu não vou incomodar, né? Ah, não, pode deixar, eu aceito tudo. Ah, não, eu não vou falar aqui quais são as minhas necessidades, eu não vou pedir porque, enfim, o meu pai não tá bem, ele tá triste, né? Gente, a minha criança boazinha surgiu com uns 7, 8 anos, né? E muitas vezes a gente veste máscaras e armaduras de proteção, de defesa. E muitas vezes essas máscaras e essas armaduras, elas na verdade são mecanismos pra gente acessar o amor dos nossos pais e dos cuidadores. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando? Me contem aqui. Quantas vezes a gente finge ser alguma coisa pra agradar? E por trás dessa necessidade de agradar, tem uma necessidade de ser amada, de ser aceita. Essa é a história da minha criança, gente. Sobre vestir uma máscara de boazinha, posso contar pra vocês aqui, meu Deus. A minha criança, ela se tornou boazinha, sabe? Porque ela queria ser amada, né? Porque ela não queria incomodar aqueles adultos, né? Eu era boazinha, mas eu fazia umas artes, né? Minha madrinha tá aqui na live, não sei se ela tá ainda. Madrinha, me corrige. Me corrige, madrinha. E, gente, eu vivia tanto nessa perspectiva de querer agradar todo mundo, que eu vou contar pra vocês, assim, de um lugar muito vulnerável, assim. Era como se eu quisesse agradar todo mundo mesmo. Então, assim, meu pai falava uma coisa, eu falava que sim. Minha avó falava uma coisa, eu falava que sim. Minha madrasta, que aí depois meu pai casou, falava uma coisa, eu falava que sim. Então eu acabava, de uma certa forma, aceitando muita coisa, né? Tipo assim, escutando muita coisa, tomando os problemas das pessoas pra mim, porque eu tinha que dar conta, porque eu tinha que agradar, sabe? E o quanto que isso não me trouxe, pra ser bem sincera, doenças físicas, né? Eu lembro que eu tenho dermatite atópica, né, gente? Inclusive, tem um pouquinho na minha mão aqui hoje. Dermatite atópica é uma doença de pele, coceira, emocional. E a minha dermatite atópica, ela começou na minha adolescência, pré-adolescência, com uns 10, 12 anos. E, na verdade, não era dermatite que eu tinha naquela época, era desidrose, que era um monte de bolinha que nascia na mão, assim. E eu lembro que a minha madrinha me levou no médico. Minha madrinha, né? E, gente, doenças de pele, prestem atenção nisso. Doenças de pele, de uma forma geral, falam sobre
o que você não quer entrar em contato. Falam sobre o teu limite sendo ultrapassado, né? Porque a pele é um limite do nosso corpo. Então, quando o nosso limite não está claro, não está pré-estabelecido, não está sendo respeitado, a gente pode ter uma reação física, coceira, né? Vermelhidão. Ou quando você não quer entrar em contato com alguma coisa, né? Gera uma sensação de alergia, né? Ou até mesmo, gente, raiva reprimida. Quando você tem raiva, você quer fazer o quê? Quer se rasgar inteiro, né? Eu tinha tudo isso, tá? Tudo isso. Então, a minha pré-adolescente desenvolveu sintomas físicos, sabe? Porque era isso, né? Eu não tinha clareza dos meus limites, eu nem sabia o que era expressar limite naquele momento, e a minha única preocupação era quem que eu vou agradar hoje pra eu ser amada, pra eu ser vista, pra eu ser validada, né? E... gente, hoje eu falo sobre isso com essa clareza e com essa leveza, porque eu já curei isso em mim, tá? Eu já ressignifiquei muita coisa. E é muito comum, depois de um trauma, depois de uma ferida aberta, a gente passar a vestir máscaras e armaduras de proteção ou em algum nível pra gente ser amada. Essa é a verdade, gente. Por que a gente quer ser amada? Porque a gente não quer ficar sozinha, né? E toda criança precisa de um cuidador, toda criança precisa de um suporte. O medo de qualquer criança é ficar sozinho. Eu acho que o medo mais profundo de todo mundo, o Rafa Orso falou isso uma vez. O medo mais profundo de todo mundo, em algum nível, me fala se você se identifica com esse medo. É o medo da solidão, é o medo de ser esquecido, de ficar sozinho, né? A Kátia colocou aqui, total sentido. Sempre tive muito medo de errar para não desagradar meus pais. E assim, para não errar, ficava calada, escondida, totalmente fechada. E Kátia, olha isso, né? E existem vários nomes, gente. Várias nomenclaturas de papéis que a gente assume, de máscaras, né? Mas o quanto que às vezes a gente até não veste uma máscara de invisível? Sabe? A máscara de tipo assim, não, cara, eu vou ficar quietinha na minha, bem ali, ó, pra ser praticamente imperceptível, pra ninguém me incomodar, pra ninguém em algum nível me criticar. Gente, por que eu tô contando a história da minha criança aqui? Qual que é a história da tua criança? Você sabe qual é a história da tua criança interior? A gente precisa se apropriar da história da nossa criança, pra gente poder curar, pra gente poder ressignificar. E eu não vou mentir, gente, dói. Eu queria falar que não, tá? Queria falar não, é gostosinho. Mas em um primeiro momento dói sim, é desafiador. Mas eu posso te garantir, é libertador. Sabe por que eu tô fazendo live aqui? Gente, eu tô fazendo live pra superar o meu medo. Que medo que eu quero superar fazendo live? Alguém sabe? Eu tô aqui fazendo live porque eu quero superar o meu medo da rejeição, o meu medo de não se sentir vista, o meu medo de me sentir abandonada. É por isso que eu tô fazendo live. E, óbvio, né, gente? Porque eu quero ser um canal e eu quero trazer consciência pra vocês. E eu quero falar pra vocês. Encarem o medo de vocês. E, gente, são muitas
Máscaras são muitos mecanismos de proteção que nós adotamos na nossa infância, de forma inconsciente, no fim, pra gente ser amada, né? Existem diversas máscaras, né? Eu tenho propriedade para falar da máscara da boazinha, da que queria agradar todo mundo, né? Mas, gente, eu sei que muitas pessoas se isolaram na infância, né? Enfim, o medo da rejeição é tão grande que aí a pessoa que se sentiu rejeitada em algum nível na infância por um dos pais, por um dos cuidadores, muitas vezes essa pessoa que tem a ferida da rejeição, muitas vezes ela vai se fazer invisível. Ela não vai se entregar para as relações, ela não vai aprofundar nas relações. Porque ela sempre vai estar de forma inconsciente tentando evitar a rejeição. Uma pessoa que foi abandonada, que tem a ferida do abandono, muitas vezes essa pessoa tem medo de ficar sozinha, tem medo de ser abandonada, e por trás desse medo de ser abandonada existe o medo de ficar sozinha. E muitas vezes essa pessoa vai sim vestir a máscara da boazinha, da agradadora, para evitar o abandono. Uma pessoa que se sentiu traída na infância. E, gente, é muito louco essa coisa da ferida da traição, né? Cara, se o teu pai te prometeu algo e fez outro, aquilo pode ter gerado um registro de traição no teu sistema, no teu inconsciente, né? Tipo assim, pai que prometia as coisas e não cumpria. Como que você confia num pai desse? Se você não confia no seu pai ou na sua mãe, você não confia em ninguém. Muitas vezes uma pessoa adulta que tem dificuldade de confiar no outro, nas pessoas de uma forma geral, porque essa pessoa não confia no pai e na mãe, porque em algum nível a criança interior dessa pessoa provavelmente tem a ferida da traição. Quando a gente não confia no outro, o que a gente faz? A gente quer controlar tudo. Então, gente, são muitas máscaras, né? É a máscara da controladora, é a máscara, enfim, da boazinha, da agradadora, é a máscara da invisível, é a máscara da madura. Gente, eu amava ser a mocinha. Minha madrinha pode confirmar. É isso, né? Tipo assim, não, eu sou a mocinha, eu sou madura, eu sou adulta, ó, eu não preciso de ninguém. É óbvio, né, gente? Se em algum nível eu me sentir negligenciada pelos adultos à minha volta, eu vou realmente criar essa armadura de não, eu sou madura, eu não preciso de ninguém. Porque aí eu não preciso lidar com o fato das minhas emoções terem sido negligenciadas. Então, gente, tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo pra vocês? Eu tô falando o que tá me vindo, assim. Eu tô sentindo o campo e tô falando. Eu fiz um roteiro aqui, meu Deus, acho que eu falei 2 tópicos do roteiro. Me contem. Me contem se tá fazendo sentido pra vocês. Beijo, Lu! E, gente, essa foi a história da minha criança, tá? Minha mãe faleceu, esse foi o maior trauma da minha vida. Perdi minha mãe, perdi meu irmão, né? E tive muitas questões com meu pai, no sentido de muitos registros de abandono do meu pai mesmo, por ele estar ausente, por estar trabalhando demais, por estar correndo atrás da nossa vida, sabe?
Meu pai casou de novo. E eu lembro, gente, que no meu aniversário de 7 anos, eu pedi uma família. Vocês acreditam nisso? Eu pedi uma família pra Deus. Eu lembro de eu rezando na casa da minha madrinha, no Rio de Janeiro, pedindo uma família pra Deus. E eu não sei se foi no Natal, na verdade, tá? E eu só sei que meu pai arrumou uma namorada e casou. E ficou casado com a minha madrasta uns 10 anos, assim. E a minha madrasta foi uma grande mulher, uma grande referência de mulher pra mim, né? Ela me cuidou, ela me adotou como filha. Eu sou muito grata à minha madrasta, assim. A gente nós fomos grandes amigas, né? Eu acho que ela foi uma pessoa muito importante pra mim. Assim como a minha madrinha que está aqui, gente. E eu queria muito falar isso pra vocês, assim. Deus não vai fazer com que você passe pelas dificuldades da vida sem te dar suporte e recurso. Gente, eu perdi a minha mãe. Eu vou te falar assim, todas as mulheres da minha vida sempre me deram muito amor, muito carinho, sabe? A minha avó sempre me deu muito amor, muito carinho. A minha madrinha sempre me deu muito amor, muito carinho. A minha madrasta cuidou de mim, me encorajou desde a minha infância. Eu sempre encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. Então, tipo, eu falo assim, eu perdi a minha mãe, mas eu nunca deixei de receber amor, sabe? Então pare e olha também, gente. Olhem pra história de vocês, né? Reconheçam isso. Faltou em algum lugar? Mas onde foi que sobrou? Ou se não sobrou em nenhum lugar, vamos fazer sobrar agora, né? E encaminhando já pro final, qual que é a boa notícia, né, gente? Disso tudo, assim. A boa notícia é que a cura da tua criança interior começa quando você entende qual é a história da tua criança interior. A cura da tua criança interior começa quando você adota a tua criança interior. E começa a dar para ela o que ela não teve. Ok, ela se sentiu abandonada lá atrás? Não se abandona aqui na frente. Ok, faltou encorajamento lá atrás? Por N motivos? Então se encoraja você aqui na frente. Putz, faltou recurso lá atrás, faltou alguém investir em você lá atrás. Investe em você agora. A cura da criança interior, gente, começa quando você reconhece as feridas dela, quando você valida as emoções dela e principalmente quando você reparentaliza, quando você adota a tua criança interior. É aí que começa a cura da sua criança interior. E, gente, o que isso significa efetivamente na prática, assim? Não dá pra você esperar alguém vir te salvar mais. Não dá mais pra você esperar pela tua mãe, pelo teu pai. Não dá pra você projetar as expectativas que você tinha da tua mãe no teu parceiro. Não dá pra você projetar mais as expectativas que você tinha do teu pai.
no teu chefe? Não dá. A cura da criança interior é sobre isso. É sobre você fazer por você. Você quer amor? Se ama. Você quer encorajamento? Se auto-encoraja. Você quer reconhecimento? Se valoriza e se reconhece. Comemora as tuas pequenas conquistas. Faz sentido isso? Ai, Lau, você tá aqui. Faz sentido isso, gente? E aí eu vou te falar uma coisa, assim, é sobre isso. É sobre você começar a fazer por você, pela tua criança interior, sem esperar nada de ninguém. E, gente, isso é do ponto de vista terapêutico, né? O Theta Healing, ele ajuda a você passar por esse processo de entender a tua infância, de entender as tuas feridas, de ressignificar as tuas feridas de infância, né? O Theta Healing, ele é uma ferramenta incrível para isso. Mas se você não agir, se você não escolher todos os dias se amar, fazer por você, a ação é tão importante. Gabi, estamos juntas, Gabi. Então, gente, por isso que eu falo assim, né? Como que a gente vai ser mulher? Como que a gente vai se empoderar? Como que a gente vai assumir o nosso poder pessoal se a gente não cura as feridas da nossa criança? A conta não fecha. Como que a gente vai sustentar o trabalho, o propósito de vida? Como que a gente vai sustentar um relacionamento se a gente tá na postura de criança? Porque é isso, né, gente? Se a gente não olha para as crianças, se a gente não olha para nossa criança interior ferida, essa criança interior ferida e essas feridas se manifestam no nosso adulto e o nosso adulto se torna um adulto infantilizado, com comportamentos infantis na área profissional, dentro dos relacionamentos afetivos, dentro da própria vida. Então, bora olhar para nossa criança, bora curar nossa criança interior. E o primeiro passo, gente, qual é a tua história? Reconhece qual é a tua história, a história da tua criança. Quais são as feridas da tua criança interior? Se você não consegue identificar isso sozinho, porque dói, não tem problema. Pede ajuda. Eu tô aqui para ser um canal para te ajudar a olhar para as feridas da tua criança, se for necessário. Então, gente, se apropriem e tenham e assumam esse compromisso com o desenvolvimento de vocês, esse compromisso com o amadurecimento de vocês. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Amadurecer, ter poder de escolha, ter poder pessoal, poder ter a liberdade de falar não, ter a liberdade de colocar os teus limites. Cara, isso é bom demais. Essa é a verdadeira liberdade, né, gente? A verdadeira liberdade é você poder ser e expressar o que você tá sentindo sem medo do julgamento.
sem medo de desagradar, sem medo de não ser amada. Quando a gente se ama, quando a gente se nutre, quando a gente adota a nossa criança interior e fala, pode deixar que eu vou resolver esses BO aí, a gente projeta muito menos nas nossas relações. E, gente, aqui vos fala, como diz Ana Carolina, aqui vos fala uma boazinha em recuperação, uma agradadora em recuperação. Que, meu Deus, ainda tem um monte de coisa pra ver, tá? Não achem que eu sou perfeita, longe disso. Eu falo pra vocês, eu sou uma terapeuta terapeutizada. Tô cuidando da minha saúde mental. E eu só posso te levar, só posso levar os meus interagentes até onde eu fui. E, gente, eu vou falar uma coisa assim. Se eu não tivesse com a minha criança interior resolvida, né? Resolvida em algumas partes, né? Gente, eu estaria surtando nesse momento da minha vida. Pra quem não sabe, eu tava com passagem comprada para os Estados Unidos, eu ia mudar para os Estados Unidos, ficar uma temporada lá. E todos os meus planos foram por água abaixo. Ok, o universo quis me ensinar para eu acreditar na minha intuição, de que aquele não era o momento de eu viajar, né? Gente, eu tô bem, eu tô ótima. Mas eu sei que se isso tivesse acontecido há, sei lá, 1 ano atrás, talvez eu teria surtado. Porque a minha criança interior estaria super birrenta dentro de mim, sabe? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Foram muitos insights, eu imagino. Espero que tenha clareado por aí um pouquinho a consciência de vocês. Meu objetivo aqui é sempre trazer um pouquinho de luz, iluminar aí, né? E comecem escrevendo a história da criança de vocês, né? Façam essa atividade, façam essa lição de casa. Escrevam a história da criança de vocês, quais foram as feridas dela, o que aconteceu, o que passou, e me mandem. Pode me mandar no direct, que eu vou adorar ser mais contribuição pra vocês, né? E me falem aí, gente, se vocês têm alguma dúvida. Laura falou, Eli tá aqui. Gabi, quantos insights vieram? Gabi, estamos juntas. E, gente, cuidem da criança interior de vocês, por favor. Vamos fazer um mundo melhor, sabe? Vamos fazer do mundo um lugar melhor. E para todo mundo que está nesta live ao vivo, para todo mundo que viu essa gravação, fica o convite de vocês fazerem a lição de casa, de escreverem a história da criança interior de vocês. Quais as dores, quais os traumas, o que ela gostava, o que ela gostava e deixou de fazer, né? Vamos também relembrar as coisas boas, as coisas positivas. Mandem pra mim no direct. Eu vou amar ser contribuição pra vocês. E a gente continuar esse diálogo por lá, tá bom? E, gente, se você sentir que você precisa de um suporte terapêutico pra olhar pro teu processo, pra tua criança, contem comigo, né? Minha agenda tá aberta. Eu vou amar ser canal de cura pra vocês, tá bom? Minha agenda tá aberta a partir da semana que vem. Eu tenho alguns horários na semana que vem, mas a partir de abril eu tenho mais horários disponíveis, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.
Gratidão por todos que estão aqui ao vivo. Gratidão por todos que estão assistindo a gravação. Até a próxima!